Muito bem, pessoal. Vamos começar o ano de 2023 dentro do nosso Hub da Gestão. Muito obrigado por vocês estarem conosco nesse primeiro webinar do ano, em que nós vamos estar tratando de um macro tema que é gestão de pessoas. Esse macro tema ele foi ganhando importância nos últimos anos, mas uma série de coisas que foram acontecendo ao longo da pandemia foram trazendo uma intensidade crescente dentro das coisas relacionadas a pessoas. E hoje a gente vai abordar uma das questões que é quase um refinamento desse processo de evolução na gestão das pessoas, que diz respeito ao bem-estar, a importância do bem-estar nas empresas. Então, a gente vai estar falando sobre isso, a importância que isso tem, o quanto que isso contribui para as pessoas e o quanto as pessoas, com esse sentimento de bem-estar, podem gerar resultados positivos para as empresas. Mas antes de apresentar uma pessoa que é muito especial para nós, que é a Maria Lúcia Perosa, eu vou pedir para o Thomas, que nos dá suporte na parte de tecnologia, de fazer passar algumas informações, algumas orientações que são importantes. Thomas, por favor. Obrigado, Pedro. Então, boa noite a todos novamente. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria de só as orientações da ferramenta Webinar. Então, se durante o webinar vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, algum insight que vocês tiverem e gostariam de perguntar também para os nossos palestrantes, por favor, utilize a ferramenta Q&A, né, que é Questions and Answers, ou perguntas e respostas, né? Utilizando essa ferramenta Q&A, vocês conseguem encaminhar as perguntas diretamente para os palestrantes, tá? Geralmente o pessoal também utiliza o bate-papo, só que o bate-papo ele é uma ferramenta que é mais para todo mundo, né? Se você gostaria de acrescentar complementar alguma coisa com todos, aí vocês podem utilizar esse bate-papo, mas se for perguntas diretamente para os nossos palestrantes, por favor, utilizem essa ferramenta que ao longo do webinar eles vão estar respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? E também lembrando que no final deste webinar a gente vai colocar uma pesquisa de satisfação, que é muito importante para nós, para a gente saber um pouco mais o que vocês estão achando do webinar e a gente conseguir aprimorar mais ainda para os próximos webinars, tá bom? Obrigado, Thomas. E agora eu gostaria de falar um pouquinho de uma coisa que é muito importante para a gente, porque sem a figura dos patrocinadores e parceiros, a nossa existência seria praticamente impossível, tá? Então, a gente fica muito agradecido a essas empresas aí por terem acreditado no nosso propósito desde o início e com o apoio que eles nos deram, viabilizando a nossa existência ao longo do tempo. Já temos o nosso primeiro ano que se esgotou em dezembro, com 22 webinars programados e realizados, e estamos começando o ano de 2023. E falando um pouco dos nossos patrocinadores e parceiros, lembro da Britec, que é uma fintech nacional, hoje já com extensão das suas operações em 22 países, a Leveros, que é líder em climatização e energia solar, que nos apoia muito também, a Associação dos Ex-Alunos da Getúlio Vargas, com qual a associação que nos apoia dentro do nosso esforço de divulgação, a Estúdio Fiscal, uma empresa focada em assessoria fiscal existente no Rio Grande do Sul, a Agência M, uma empresa digital de âmbito nacional, e a Stex, que é uma consultoria de desenvolvimento empresarial que também nos apoia no processo de divulgação, além do Bloco 1, que é uma fintech que é especializada em criptomoedas. Então, a partir daí, Thomas, deixa comigo que eu vou estar falando um pouquinho da figura da Lúcia, Maria Lúcia Perosa. E, assim, só para vocês saberem quem eu sou, meu nome é Pedro Ivanov, eu sou fundador do Hub da Gestão e conto com a participação de mais 6 pessoas que são muito especiais dentro do Comitê de Priorização e Gestão do Hub da Gestão. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para a Maria Lúcia, que é ela que vai ser a pessoa que vai estar passando um nível de conhecimento extremamente especial que ela tem nesse tema, além de outros temas também.
Mas hoje você vai ter que se controlar, Maria Lúcia, e falar só nesse tema do bem-estar, tá? Então, por Tá favor, se certo, apresente. tá certo, Pedro. Boa noite a todos e todas os participantes. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E como o Pedro falou, é um tema que eu gosto muito mesmo, trabalho com ele e está presente aí no nosso dia a dia. Espero poder contribuir um pouquinho com essa troca de experiências. Bom, eu sou psicóloga, desde muito cedo, que eu comecei a trabalhar, eu escolhi trabalhar em recursos humanos, em organizações, né? Eu nunca tive experiência na área clínica, por uma opção. Me encantei com essa área e desenvolvi toda a minha carreira aí, principalmente em empresas, né? Em bancos, no mercado financeiro, depois em consultoria, também prestando serviço para bancos, na sua grande maioria, e indústrias. E mais recentemente, nos últimos 2 anos aí de mundo corporativo, eu atuei como gestora de RH numa rede de escolas, então eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho da área de educação também, que além de ser desafiador enquanto pessoas, é desafiador enquanto negócio, né? Negócio e educação, aprendi muito, e espero poder continuar atuando aí nessa área. Tenho algumas formações, né, entre elas MBA, especialização, tenho coaching, fui certificada em coaching há algum tempo, e mais recentemente eu decidi fazer uma certificação do modelo Barrett, do Barrett Analytics, que é focado bastante no desenvolvimento humano nas organizações, principalmente no mapeamento da cultura organizacional e da transformação cultural dentro das organizações. Então, é com isso que hoje eu estou atuando. Então, essa Muito sou bom. eu. Mas olha, Lúcia, toda vez que eu ouço você falar, eu sempre acho que você ainda está sendo muito modesta nas colocações, por todas as oportunidades que eu já tive de te ouvir falando sobre todos os temas aí que você citou e mais alguns novos aí que também estão dentro do terreno da cultura organizacional ou da gestão de pessoas, tá? Que também faz parte dessa cultura. Mas, enfim, vamos parar de falar de nós, tá? E vamos começar a falar desse tema que é tão importante e é tão relevante no momento que a gente está vivendo hoje, tá? E as pessoas vão entender no final desse webinar o quanto de importante isso é e o quanto relevante isso é, tá? Então, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta a você, tá? Porque a gente está vivendo muito assim esse clima de transição de gerações dentro das estruturas organizacionais, tá? Então, a pergunta é: qual a influência das novas gerações e novos comportamentos nas empresas que a gente tem que considerar, tá? Esse é um tema bem relevante, né? Porque quando a gente fala em bem-estar, a gente está falando, a gente vai explorar isso mais, mas estamos falando de sentimentos. Há a questão da individualização, mas a gente pode usar, sim, esse conceito de gerações, né? Quando a gente fala em gerações, a gente fala um pouco de um pensamento aí de classificação e de padrão de comportamento para determinadas fases de vida, né? É óbvio que a gente não generaliza, o bem-estar é algo muito individual, mas claro que também os padrões de comportamentos dados por essas gerações nos trazem alguns comportamentos comuns, alguns alertas de comportamento que ajudam muito no gerenciamento das pessoas dentro das organizações, né? E lidar com essas diferenças, principalmente marcadas aí pela distinção de época, né, de momentos de mercado vividos, é um desafio para qualquer gestor. E é importante que o gestor saiba e entenda essas diferenças para que ele também possa extrair o melhor das pessoas que trabalham com ele. E hoje a gente tem minimamente pessoas de 4 gerações misturadas dentro das organizações, né? Então vamos falar e parar de fazer preâmbulos, né? E vamos lá, Thomas, põe para mim, por favor, o primeiro slide. Vamos falar um pouquinho na prática do que eu estou falando, né? Dessa importância de troca de experiências aí em relação a essas gerações. É importante também salientar que essa classificação que eu coloquei aqui,
ela pode, para algumas linhas de pensamento, ter 2 anos a mais, 2 anos a menos, para cima ou para baixo, mas, enfim, é uma média, tá, de classificação aí. Então, a gente começa pelos baby boomers, que seriam aí os nascidos entre 45 e 64, né, que nasceram pós-guerra, né, a guerra terminou aí em 45, então uma época que teve um boom mesmo de nascimento de crianças, mas também uma época de escassez. Então, isso fez com que as pessoas começassem a trabalhar pensando muito, e o foco aqui, tá, gente, essa classificação é olhando os comportamentos para o trabalho, tá? Muito mais do que para a vida cotidiana. Então, eram, e ainda são, né, porque ainda estão no mercado, profissionais que sempre buscaram emprego fixo e estabilidade. Era importante, após todo o movimento aí de instabilidade e insegurança da guerra, que as pessoas buscassem essa estabilidade. Então, em geral, eram pessoas que ficavam muito tempo nas empresas, e quanto mais tempo as pessoas ficavam, mais tinham essa valorização do seu trabalho, né? Daí a gente vem para a geração X, que são aí os nascidos entre 64, 65 e 78, né? Seriam pessoas aí de 58 a 45 anos, mais ou menos, e nessa fase já se começou a pensar um pouco que a empresa não era tudo. Então começou-se a buscar um pouco o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. E as pessoas nessa época entenderam que o reconhecimento pelo trabalho bem feito é que levava ao sucesso. E para isso elas começavam a buscar capacitação. Então quem estava no mercado, quem é dessa geração e começou no mercado, vai lembrar que foi a época que deu aquele boom de treinamento e desenvolvimento, as áreas de recursos humanos tinham muito foco em capacitação de profissionais e especialistas, porque era a forma que as pessoas tinham de ter o seu trabalho reconhecido e que era a necessidade básica aí para as pessoas dessa geração. Eram pessoas, e são, né, pessoas caracterizadas aí pela proatividade, mas também pela independência e principalmente pelo sucesso. Qual que é a questão quando a gente olha essa geração frente hoje ao mercado de trabalho, né? Elas têm um pouco mais de dificuldade de entender a mudança, porque elas viveram uma certa forma de estabilidade, buscaram na capacitação a sua segurança, então elas têm um pouco de receio, inclusive, de perder as suas posições, os seus empregos, né, para gerações mais novas que têm aí outras características, né? Indo um pouquinho mais para frente, a gente tem aí a geração Y, dos millennials, que são aí os nascidos entre 78, 79 e 92, e que, com certeza, é a maioria hoje que está no mercado de trabalho, né? Pessoas aí em torno de 44 a 31 anos estão em plena fase de crescimento de carreira. Essas pessoas nasceram numa fase da revolução tecnológica. Foi quando realmente a tecnologia começou a fazer parte da vida das pessoas, principalmente neste caso no lado profissional, né? E também falava-se muito aquela fase da proteção dos valores humanos, né? Então a gente tinha muitos movimentos nessa época de valorização do meio ambiente, dos movimentos de defesa aí dos direitos humanos, direito de negros, diferenças de gênero, inclusão de mulheres, enfim, foi uma época aí marcada bastante por essas questões de defesa dos direitos. E, portanto, são profissionais que desejam ter liberdade no seu trabalho, né, de escolher aquilo que eles querem fazer. Então, qual que é a característica dessa população? Eles ficam na empresa se o trabalho for interessante. Se eles tiverem prazer no que estão fazendo, eles ficam na empresa e se dedicam e fazem isso com muita paixão. Caso contrário, é muito fácil trocar de emprego e buscar outro onde ele tenha essa facilidade, esse sentimento mais forte aí de escolha e de prazer, né? Tanto é que é uma geração que é vista como pessoas que usam as empresas como trampolim de carreira, né, para ir crescendo e evoluindo,
Esse é o mote que as pessoas são vistas aí nessa faixa de idade. E aí a gente vem, mais recentemente, para quem está entrando, ou já entrado, ou começando a entrar no mercado de trabalho, que são a geração Z, né? Nascidos aí entre 92, 93 a 2001, que são pessoas, na verdade, que já nasceram com a tecnologia. Então, a tecnologia faz parte da necessidade de trabalho dessas pessoas e também da vida pessoal. Elas não vivem sem tecnologia. E aí usa, como eu falei, para qualquer coisa. E aí eu estava vendo algumas pesquisas, buscando algumas coisas, e essa geração foi chamada, ou está sendo chamada, de geração utilista. Ou seja, se algo não é útil, eles apertam o botão do deletar e tiram da frente e vão para a próxima. Então, eles têm um pouco dessa caracterização de que eles não criam vínculos muito fortes. Não gostei, eu deleto. Por quê? Tudo vem muito fácil. A informação vem muito fácil, o aprendizado vem muito fácil. Eles têm acesso a muita coisa ao mesmo tempo, que nas gerações anteriores já não se tinha tanto. Então, eles acabam sendo um pouco mais também individualistas, né? E impacientes, porque eles querem tudo na hora, porque a tecnologia traz esse olhar. Então, eles são uma geração um pouco característica aí de individualismo, então gostam menos de trabalhar em equipe, preferem trabalhos e profissões mais solitárias, né? Obrigado, Thomas, pode tirar, por favor. Mas, assim, o que é importante a gente entender aqui nessas questões de comportamento das gerações, né? Que, óbvio, essas gerações estão todas misturadas dentro das empresas e isso podem trazer alguns conflitos e ideias diferentes quando essas pessoas se juntam para resolver um problema. Então, por exemplo, você tem um problema numa empresa, enquanto uma pessoa da geração X vai buscar um jeito testado, planejado e já mais seguro de fazer, o da geração Y vai querer fazer de forma mais criativa, vai querer correr risco, desenvolver o seu próprio método de fazer, né? E o da geração Z já vai querer fazer isso totalmente informatizado. Então, não tem jeito certo, não tem errado. Não é que um está mais certo que o outro. São diferenças e que nos ajudam a entender que esse embate aí de ideias e essas formas distintas simplesmente são formas diferentes de olhar o mundo, né? Cada um de nós olha nas suas individualidades e, por característica de geração, tem esse padrão de comportamento. Então, para as empresas saber lidar, compreender essas diferenças e como lidar com cada necessidade de cada geração, é essencial para a gente conseguir o bom convívio dentro da empresa, dentro do mundo corporativo, assim como para gerar o bem-estar e minimizar aí os problemas de saúde psicológica. Então, eu acho que essa é grande, né? Não sei se eu me estendi um pouco, mas é grandemente a influência que essa diferença de geração traz para o bem-estar hoje dentro das empresas. Sim, extremamente importante essas informações que você passou para uma contextualização daquilo que cerca o nosso mundo de hoje, tá? E assim, eu vou confessar para você que o teu slide me deixou super feliz, que eu me situei dentro de uma das faixas aí que você citou. Então, eu ainda existo no mundo corporativo empresarial, tá? Obrigado, tá? Eu também, eu também. Mas, assim, dentro do que você comentou, teve algum momento que você citou que o bem-estar ele está associado com percepções pessoais, individuais, né? E exatamente para explorar um pouquinho isso daí, eu vou estar chamando o Thomas para apresentar uma primeira pesquisa, tá? Em que a pergunta é: o bem-estar é importante para você? E aí eu peço para os participantes que eles escolham a opção na qual eles mais acreditam, mais estão ligadas dentro da sua atividade empresarial, para a gente ter uma ideia do que a gente tem como resposta.
Muito bem. Nossa, temos uma unanimidade. Faz tempo que eu não vejo isso daí nos nossos webinars, tá? Mas, assim, ela ao mesmo tempo que é unânime, porque 100% colocaram que acho importante em qualquer lugar que eu esteja, eu concordo totalmente com isso, tá? Mas, assim, aí vem um desafio muito grande. O quanto que as empresas entendem o que é o bem-estar dentro da visão do colaborador, tá? E os colaboradores entendam o que é possível a empresa fazer para atender esse bem-estar sem que seja uma figura de preciosismo ou de capricho da pessoa que está querendo alguma coisa a mais, tá? E eu tenho certeza que a Lúcia vai também falar sobre isso daí ao longo do nosso webinar, tá? Mas, então, seguindo, a próxima pergunta que eu faria, aliás, eu vou fazer uma pergunta que até está um pouco fora das perguntas que eu iria fazer, mas que eu acho relevante, né? Porque, assim, muitos empresários ou gestores, eles enxergam políticas de geração de bem-estar como um custo, tá? E aí a minha pergunta básica e importante é: isso não deveria ser enxergado como um investimento? Sim, com certeza, ele é um investimento e a gente vai ver isso aí ao longo dos temas, né, do webinar. Eu fiquei feliz que apareceu aí também 100%, né, das respostas, as pessoas falando sobre essa importância. Gente, quem vive sem bem-estar? Não importa se eu estou falando de trabalho, de vida pessoal, né? Bem-estar tem a ver com sentimento, e tem a ver com saúde, e tem a ver com o ser humano, né? Então, o que a gente percebe é que o tema bem-estar, Pedro, ele sempre existiu. As pessoas sempre quiseram se sentir bem nas empresas onde trabalham. Que por algumas questões, inclusive até mesmo sociais, de preconceito, era um tema que as pessoas não falavam nas organizações. E com essa mudança de olhar das gerações, a gente trazer impacto social para a vida corporativa, a gente olhar um pouco mais o indivíduo nas áreas de gestão de pessoas, passou a ser um tema, e a própria pandemia, né, que trouxe para a gente uma série de perdas e ganhos, né, mas muitos sentimentos de medo, isso ficou um pouco mais escancarado. Eu acho que isso sempre existiu, as empresas se preocupavam muito mais com algumas outras questões, como eu falei, dependendo da época, de capacitação, com carreira, com bons salários, bons pacotes de benefício, mas olhar para a saúde só se fosse um problema físico, caso contrário, era um pouquinho de preconceito, né? E a gente vai ver o quanto que as empresas ganham com o investimento, e algumas ações nem precisa de investimento financeiro, tá? Vou te falar. A gente Sem vai dúvida. ver que nem precisa. Tem ações que a gente pode fazer sem investir absolutamente nenhum dinheiro para as E é, pessoas se sentirem bem. e é importante citar isso daí, e até voltando um pouquinho para aqueles 100% que apareceram, para mim fica assim um sentimento de consciência e de empoderamento, tá? Uhum. Porque, assim, muitas coisas a gente tem que lutar, tem que mostrar para ter o retorno, né? As coisas não caem naturalmente do Uhum. céu, tá? Então, tem que ter uma participação da nossa parte, da mesma forma que tem que existir uma consciência e um bom senso para saber que tudo isso aí também tem limites que estão dentro Sim, da estrutura empresarial, tá? é Mas verdade. legal. E agora eu vou fazer uma pergunta aí que eu acho que é importante dentro desse contexto. O que significa o bem-estar nas empresas? Tá. Antes um pouco de falar o que é bem-estar, como eu falei, eu acho que é um tema muito atual, as pessoas têm falado muito disso, né? E assim, vem mudando, como a gente falou, devido à mudança de olhar das gerações, mas eu queria trazer alguns números que eu acho que contextualizam o que eu vou trazer depois como conceito, tá? Cada vez por conta dessa situação, desse olhar mais profundo do bem-estar, cada vez mais institutos e áreas de pesquisa têm feito aí alguns levantamentos e trazido alguns números para a gente, né? Então, eu vou começar
citando uma pesquisa da McKinsey, que foi divulgada agora no final do ano, em dezembro de 22, mostrando como aumentou, né, o número de problemas de saúde mental nas empresas nos últimos 2 anos. Né? Então, eles fizeram um levantamento e mostram que 66% dos problemas de afastamento de saúde das organizações são problemas de saúde mental. 62% de saúde física, né, e 18% de aí algumas questões mais relacionadas ao social. E que dentre esses problemas de saúde mental, a ansiedade, a depressão e o burnout são os problemas mais frequentemente relatados, né? E essa pesquisa também mostra que comportamentos tóxicos no trabalho, relações doentes no ambiente de trabalho, gera 7 vezes mais chances dos funcionários desenvolverem problemas de saúde física e saúde mental, seja por somatização, seja por problemas emocionais mesmo, né? Então, esses números, quando a gente traz a consciência, mostra a necessidade da gente olhar esse tema. Eu vou pedir para o Thomas colocar aí um segundo slide para a gente, por favor, onde eu vou apresentar dois resultados de uma pesquisa que o Instituto Gallup, uma pesquisa chamada State of the Global Workplace, foi divulgada em 22, mas eles vêm fazendo esse trabalho desde 2009, focado em saúde física e psicológica nas organizações, né? E eu separei aqui 2 casos que eu acho que são muito, 2 respostas, né, 2 gráficos que trazem muito fortemente essa questão da emoção e o que a gente perde com isso quando a gente não olha para isso no trabalho. Essa tela, esse gráfico mostra o resultado de uma pergunta que eles fizeram para as pessoas dentro das organizações, e essa aqui é do mundo, tá globalizado. Se a pessoa, no dia anterior à pesquisa, tinha sentido algum percentual de sentimento de estresse, preocupação, raiva e tristeza. E aí a gente pode ver, principalmente, a tristeza e a preocupação, que são os dois que estão bem lá em cima, mas, de qualquer forma, todos os gráficos têm uma linha crescente, principalmente nos últimos 2 anos. Então, quando a gente vê estresse e tristeza combinado com os anos da pandemia, a gente vê que subiu aí de 38 para 44, né, de 2019 para 21. Então, assim, um número bastante significativo de pessoas que começam a falar. As pessoas talvez tivessem, mas não expressavam. E agora elas expressam. Então, é bem importante a gente olhar para isso. E o próximo slide, Thomas, por favor, responde a uma segunda pergunta, e aqui muito específico da América Latina, tá? Eu fiz um corte aqui da América Latina, falando sobre clima no trabalho. Então, foi perguntado às pessoas se elas entendiam, né, que era um momento bom para as pessoas saírem do trabalho ou era um momento ruim, por questões de saúde emocional e segurança psicológica. Vejam, o Brasil ficou em 4º lugar, com 8 pontos acima do ano anterior, com uma tendência de 40% das pessoas dizerem que elas saem do trabalho, sim, se elas não tiverem condições adequadas de trabalho, né? Então, obrigada, Thomas, pode tirar. Eu acho que esses números, eles trazem para a gente essa luz, para a gente entender o que é o bem-estar. Né? Eu acho que tem muitas definições, há muitas formas de você olhar. Eu gosto de usar uma definição que mostra que o bem-estar é um ambiente de trabalho caracterizado pela saúde física, mental, emocional e até mesmo espiritual, associada a um bom engajamento, produtividade e crescimento pessoal. Né? Ou seja, como as pessoas sentem o ambiente de trabalho, como esse ambiente impacta na saúde delas. Então, o bem-estar, ele tem a ver com o sentimento. Né? E aqui também se faz necessário, para mim e para o meu entendimento, com o meu trabalho, uma diferenciação entre o que é clima e o que é bem-estar. Porque as pessoas costumam dizer, mas a gente tem um clima super bom aqui na empresa, e as pessoas estão doentes.
né? Então, assim, o clima e o bem-estar, eles andam de mãozinha, é um casalzinho, né? Pena que eles têm que andar juntinhos ali, um agarradinho no outro. Mas o clima é a percepção que a pessoa tem no ambiente de trabalho. E o bem-estar é como ela sente, e isso se reflete na saúde dela dentro das organizações. Então, por exemplo, sendo mais prática, eu posso ter relacionamentos muito superficiais dentro da empresa, relacionamentos até muitas vezes não muito produtivos, não muito éticos, mas se eu sou uma pessoa que gosto de trabalhar individualmente, eu percebo esse clima não muito bom, mas isso não me afeta. Se, por um outro lado, eu tenho a necessidade de relacionamento para me sentir aceito dentro da empresa, eu gosto de trabalhar em grupo, eu dependo das pessoas para entregar meu resultado, com certeza eu vou sofrer com essa percepção desse ambiente, porque na prática não vai funcionar para mim. Então, o bem-estar, ele tem muito a ver com a necessidade de cada um. Por isso é tão difícil trabalhar o bem-estar nas empresas, porque o bem-estar é individual, ele é de cada um. Não sei se eu respondi, ou se eu Não, compliquei. não, pelo contrário. Eu só gostaria de fazer primeiro uma pergunta para ver se eu É. entendi de uma forma correta, tá? Porque assim, me pareceu que assim, quando a gente tem uma linha baixa de bem-estar dentro da empresa, a chance de a empresa ser afetada na sua performance, nos seus resultados, é crescente, tá? Eu estou Exatamente. correto nessa avaliação? Corretíssimo, corretíssimo. Legal. Corretíssimo, porque mais as pessoas ficam doentes ou mais elas saem, você tem que contratar outra pessoa. Então, veja, às vezes você perde investimento, né? Porque você gasta para contratar, depois você perde, você tem que gastar para contratar de novo, gasta para desligar, e também você interrompe os projetos e vai colocando pessoas novas e aí você não tem produtividade e nem qualidade muitas vezes. Só uma reflexão aí, porque muitas vezes as pessoas elas têm um certo preconceito com o termo de saúde mental, né? Uhum. E a gente precisa entender que quando a gente traz para essa discussão do bem-estar, a saúde mental é uma consequência de alguma coisa que a pessoa vive no seu cenário, ou pessoal Uhum. ou profissional, tá? E essa palavra aí, ela não é uma palavra para destruir uma imagem, é para sinalizar que essa pessoa precisa ser auxiliada de alguma forma para Uhum. conviver melhor com um ambiente que acerta ou construir um ambiente melhor, Um né? ambiente melhor, com certeza. Com Seria certeza. isso? É isso mesmo. É óbvio que quando a pessoa não tem saúde, seja ela física ou emocional, por problemas muito específicos e muito individualizados, a empresa não pode fechar o olho. Mas muitas vezes ela ajuda por um programa de assistência à saúde, etc. Quando eu falo de coisas mais coletivas, quando você percebe que isso é coletivo, tem algum problema e a empresa tem que olhar e tem que olhar sem preconceito. Ah, legal, é importante isso daí. Bom, agora, dando sequência, eu vou chamar o Thomas para a segunda pesquisa, tá, em que a pergunta é: a empresa onde você está tem políticas de bem-estar? Se a gente já teve uma noção bem adequada do conceito do bem-estar, da importância e do que se trata, mas, por favor, coloquem a opção que vocês mais acreditam dentro do ambiente de vocês de trabalho, para que a gente tenha uma ideia do como que nós estamos. Muito bem. Nossa, parece que esse grupo aí fez um trabalho de consolidação de opiniões, né? Porque, novamente, 100%, em que a colocação foi de contratar uma empresa para fazer uma pesquisa sobre o tema propriamente dito aí, tá? Muito bem. Eu vou colocar duas situações que são possíveis também. Dá para você voltar um pouquinho, Thomas, no anterior, tá?
ouvi falar que vão criar um grupo para tratar disso, tá? Então, esse ouvir falar já é um sinal que alguma coisa pode estar acontecendo, mas da mesma forma que pode gerar uma expectativa positiva, pode ter um reflexo negativo se não tiver um andamento adequado, tá? Então, precisa tomar muito cuidado com isso e não dão importância a esse assunto. Isso daí é o pior dos cenários, tá? Mas, assim, vamos ao longo do webinar aí, vamos entender a importância da contratação de alguém que possa auxiliar, até porque a gente não é dono da verdade, tudo isso tem uma técnica por trás e tem que ter um conhecimento adequado para formatar uma política de bem-estar dentro da empresa, tá? Mas vamos lá. E agora tem uma pergunta para você, Lúcia, que é: o que é importante para se ter o bem-estar? Eu acho que, assim, o primeiro ponto é o que você acabou de mencionar anteriormente, é olhar a situação sem preconceitos, né? Segundo, entender que não tem uma receita pronta, que dá certo para uma empresa pode não dar certo para outra. A gente tem que olhar a realidade de cada empresa, o negócio de cada empresa, a cultura de cada uma, a forma como cada uma trabalha e atua, né? Número de empregados, enfim, tem uma série de fatores. Mas, em primeiro lugar, as empresas devem ter ações que sejam constantes e que levem à saúde e o bem-estar de todos. Mas também é importante, como a gente também já falou anteriormente, que é uma via de mão dupla, que os próprios funcionários individualmente possam buscar ações que os fazem ter bem-estar, né? E trazer isso para dentro da organização para que a organização também consiga apoiar. Então, eu acho que não tem muito, por isso que eu digo não tem muito uma receita pronta, depende do tipo de empresa e depende também das pessoas que estão lá e da vontade de querer fazer. Mas se a gente puder dar uma sequência, né, de trabalho aí para gerar ações de bem-estar, eu acho que a primeira coisa é ouvir as pessoas, conhecer as necessidades das pessoas e da organização e buscar os fatores que são geradores de estresse, né? Então, o que está gerando estresse aqui é o primeiro passo. E há várias formas de se fazer isso. O importante aqui é você fazer isso de uma forma que se adeque à realidade da empresa e que deixe as pessoas à vontade para dizer como que elas estão se sentindo, né? Já que eu disse que bem-estar tem a ver com o sentimento gerado pelo ambiente que ela trabalha, você tem que deixar elas à vontade para elas dizer como é que elas estão se sentindo. Aí você ouve as pessoas e um segundo passo é definir para aquela empresa o que é bem-estar, porque o bem-estar na empresa A pode ser uma coisa, na B outra, na C outra. Então, quais são os temas que são considerados em cada dimensão aí, saúde física, saúde emocional, mental, e quais são as estratégias que a gente vai ter para trabalhar esse bem-estar. Então, é importante que se tenha uma definição do que é bem-estar. Terceiro ponto, escolher uma ou duas dimensões ou fatores geradores de estresse a partir do diagnóstico. Você ouviu as pessoas, fez o diagnóstico, gerou o seu conceito de bem-estar, e aí, como que eu vou olhar? O importante é olhar quais são as maiores oportunidades de mudança que eu tenho dentro da empresa que gerará o maior impacto positivo. Muitas vezes, uma pequena ação gera um impacto enorme, e aí você já começa a mudar todo aquele ambiente, né? As pessoas começam a olhar e falam, as coisas estão mudando, eu estou gostando, nossa, que bom isso. Outras vezes não, outras vezes eu preciso fazer mais de uma ação, eu preciso ter, às vezes, investimento financeiro, às vezes não, para gerar esse impacto positivo. Mas é sempre importante começar daquela que o impacto positivo vai ser maior, independentemente do esforço que eu vou ter para realizar. E, ao mesmo tempo, incentivar os próprios funcionários, como eu disse, individualmente, a trazerem as suas ações de bem-estar para que a empresa estimule. Por exemplo, o próprio trabalho flexível, trabalho remoto, trabalhar 3, 4 dias na semana,
né, já tem várias empresas que estão trabalhando 4 dias úteis na semana, né? Provavelmente para fazer isso eles ouviram as pessoas, avaliaram o impacto e tomaram essa decisão e geraram aí um grande impacto positivo. Então, muitas vezes é mais fácil você atuar com coisas mais simples e que gerem um impacto bastante positivo. E a quarta questão, e que é tão importante quanto, não é porque ela é quarta que ela é menos importante, mas é que a partir do momento que você, perdão, implemente as novas práticas, você mantém a constante medição. É importante ir medindo e sabendo do ponto A, por isso que eu falo, ouvir a pessoa, eu estava no ponto A, vamos medir daqui a X tempos, e cada empresa tem o seu tempo, 6 meses, trimestre, ano, bianual, enfim. Medir, ver o que melhorou. O que melhorou, ok. E quais são outras ações de melhoria que a gente ainda pode fazer, né? Então, assim, à medida que os impactos positivos vão aparecendo, as pessoas vão incorporando essas novas ações e aí você vai tendo novas métricas ao longo do tempo, né? Então, assim, resumindo, ouvir as pessoas, definir o que é bem-estar para a sua organização, escolher as principais ações que vão gerar um maior impacto positivo e manter a medição constante de todas as ações que você implementar. Muito bom, Lúcia. É uma verdadeira aula isso daí, né? Num momento aí, você citou que as soluções não passam por uma receita de bolo que vale para todas as empresas, para todas as pessoas, tá? E isso me traz um raciocínio aí que eu gostaria de validar com você, se ele é correto, porque, assim, sempre que a gente fala desse cenário, o cenário de pessoas, tem a figura dos colaboradores e a figura do gestor, tá? E isso tem até uma ligação com a próxima pesquisa, mas, assim, a importância dos gestores dentro desse processo, tá? Porque as coisas não se resolvem por si só. Tem a parte dos colaboradores, que também tem papéis importantes nisso daí, mas do gestor de ter habilidade de lidar com tudo isso, perceber tudo isso e praticar alguns ajustes caso se faça necessário. Eu estou correto nesse raciocínio ou não? Sim, com certeza. E, na verdade, assim, a liderança, normalmente, eu não diria que é a figura mais importante, mas eu acho que é o fio condutor, né? Porque sempre tem, o líder é que dá o tom. Então, esse tom sempre pode ser melhorado. Então, acaba que o líder é sempre o foco, né? As pessoas falam, seja do bom relacionamento do grupo, seja nas ações dos projetos, na cobrança de metas, é sempre ele que dá o tom. Então, o tom do bem-estar também parte por esse fio condutor da liderança, sem dúvida. Muito bom, obrigado, Lúcia. E aí eu estou chamando o Thomas para a pesquisa de número 3, em que a pergunta é: como você avalia o papel dos gestores na construção do bem-estar? Por favor, façam a escolha aí da opção de vocês. Gente, eu estou impressionado, novamente 100%. Olha, Bom, eu vou até mandar uma question lá para o Google para ver se tem algum problema na tabulação das respostas, né? Porque realmente é raro encontrar isso daí. Mas, assim, dentro das opções existentes, 100% das pessoas optaram porque as ações dos gestores são individuais e com intensidades diferentes, tá? Fazer só um pequeno comentário, tá?
Eu acho que a existência de ações dos gestores é positiva, mas intensidades diferentes precisa interpretar como que isso acontece, tá? Se é uma intensidade, é uma variação necessária por conta do público-alvo ou por falta de uma definição mais clara da política. Se puder falar alguma coisa sobre isso, Lúcia, porque é uma dúvida que ficou para mim, tá? Me parece que com certeza tem muito mais a ver com uma falta de política, né? Talvez as empresas, neste caso, não tenham ação estruturada ou ações estruturadas e nem pesquisa, não ouvem as pessoas. Então, o líder sente pontualmente dentro do seu grupo que está acontecendo alguma coisa e ele atua naquela situação. Aí o outro lá sente também que tem um outro problema, ele atua. Então, assim, há uma falta, seja da ação da própria empresa como um todo, de fazer essa escuta, que eu falei anteriormente, implementar as ações, e uma falta da própria liderança, nesse caso, levar isso como grupo de liderança para que existam políticas mais estruturadas, né? Legal. E assim, só uma observação para os nossos participantes aí, eu acho que o momento é de fazer as perguntas que vocês acharem pertinentes, tá? Para que haja uma interação aí entre a Lúcia e vocês e possa surgir algum esclarecimento de alguma coisa que eventualmente não tenha ficado claro para vocês, tá? Mas, indo em frente, a próxima pergunta é válido fazer uma pesquisa de satisfação junto aos colaboradores? O quanto que isso agrega valor, o quanto que é importante seguir esse caminho dentro das empresas? A pesquisa é uma forma de ouvir as pessoas, né? O passo 1 é uma das formas de você ouvir as pessoas e saber como é que elas estão se sentindo, né? Então, existem até algumas plataformas, muitas, que a gente busca em várias consultorias e na internet, que oferecem questionários anônimos, inclusive, se a empresa achar melhor. A própria empresa pode criar o seu próprio relatório, e aí é importante que passe por vários aspectos e várias dimensões aí. Pode usar o próprio momento de feedback, sabe, Pedro? E aí é um pouco mais individual, como eu falei anteriormente, mas se tiver uma política de toda vez que tiver feedbacks constantes dentro da empresa, você dá abertura para o funcionário se expor, você vai juntando informações, centralizando isso em algum lugar e também é uma ferramenta bastante poderosa. E algumas empresas têm desenvolvido grupos de conversa para trabalhar bem-estar. Então, não necessariamente aplica uma pesquisa anônima, né? Mas cria, aí sim, um ambiente seguro, que as pessoas queiram se identificar, montam momentos em grupo, onde as pessoas vão discutir essas questões de bem-estar e o que elas acham que deve ser feito dentro da empresa, que eu acho particularmente que deveria ser a forma mais transparente, mais solta, mais leve de fazer. Mas a gente sabe também que muitas pessoas não se sentem à vontade para se expor dessa forma, então há também as plataformas, né? Mas o importante, então, é que as pessoas se sintam seguros, né, para responder, que o processo seja feito abordando todos os temas, né, essas pesquisas levem em consideração todos os temas importantes para o bem-estar. E aí eu vou me permitir aqui, pedir ao Thomas colocar o quarto slide aí para a gente, e eu vou trabalhar um pouquinho o modelo que eu atuo hoje, que é baseado no Barrett Analytics, do Barrett Value Center, que trabalha os 7 níveis de consciência, né? Então, o que significa bem-estar dentro dessa nossa metodologia? O bem-estar está alinhado ao entendimento das necessidades humanas. À medida que eu entendo que meu grupo, como seres humanos, psicologicamente falando, tem de necessidades, eu faço uma pesquisa, entendo se essas necessidades estão sendo atendidas ou não, mais facilmente eu identifico onde está o meu fator de estresse e aonde que eu vou trabalhar para gerar o impacto positivo, como eu falei anteriormente. O modelo dos 7 níveis de consciência ele é muito baseado em vários estudos, inclusive na própria pirâmide de Maslow, né? Vocês vão ver que os 3 primeiros níveis aí são muito parecidos,
Mas, de qualquer forma, além de ser porque eu trabalho com o modelo e acredito, mas é porque eu acho que ele é bem completo. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem que avaliar muitos desses aspectos. O primeiro deles passa pelas questões físicas. Quando eu estou falando de físico, é assegurar as necessidades de sobrevivência e saúde. E aqui eu estou falando o quê? Estou falando de avaliar pacote de benefícios, estou falando em avaliar recursos de trabalho, estou falando de horário de trabalho, estou falando das questões mais básicas de recurso para o trabalho do colaborador, planos de saúde, como é que essas pessoas estão em relação à saúde física, bem-estar, se faz exercício, se não faz exercício, enfim, avaliar aí todas as questões de necessidade física. O segundo nível seria o de relacionamentos. Todo ser humano tem necessidade de se sentir importante dentro de um grupo e cuidado pelos outros. Então, aqui é uma avaliação de como estão os relacionamentos sendo satisfeitos dentro da empresa e identificar se tem algum fator de estresse. O terceiro, competências. As pessoas estão se sentindo capazes, eficientes e preparadas para desempenhar a atividade que elas são designadas a trabalhar dentro da empresa. Então, é um pouco esse olhar que a gente olha nesse nível 3. O nível 4 é quando a gente começa a buscar crescimento e autonomia, necessidade de se sentir desafiado, crescendo e sentir-se autônomo, poder tomar decisões dentro da empresa. Então, por exemplo, empresas que são muito centralizadas, com muito controle, muita hierarquia, muita burocracia, normalmente cerceia essa necessidade do ser humano de ser autônomo. E a gente pode identificar aí um problema, né? Ou então, a pessoa que não cresce dentro da empresa, e aqui não necessariamente eu estou falando de carreira, cargo e salário, mas eu estou falando de ser desafiado em projetos que ele perceba que ele está aprendendo, né? No nível 5, é a autoexpressão, a necessidade que a pessoa tem de agir com autenticidade dentro do ambiente de trabalho. E aqui a gente está falando aí muito relacionado também com as questões de relacionamento, né? Eu posso me expressar, eu estou seguro aqui dentro, as pessoas respeitam a minha opinião, né? Eu faço parte aqui desse grupo como uma pessoa que é ouvida. A conexão, que é uma necessidade de se sentir parte de algo maior, eu estou dentro de um grupo que faz parte de uma empresa e que é uma comunidade. Eu me sinto parte dessa empresa, eu faço parte desta comunidade, e aqui a gente pode voltar um pouquinho lá atrás, que os mais velhos, assim como eu, vão entender que a gente falava muito, Pedro, de vestir a camisa, né? Eu me sinto conectado com essa empresa, eu visto a camisa dessa empresa. Mas é esse senso de comunidade, é sentir que eu faço parte daquela comunidade e sou respeitado por isso. E o último nível, obviamente, é o de contribuição, e que hoje é o nível que a gente ouve muito o jovem falar: eu quero fazer um trabalho que tenha um impacto social, que contribua para alguém. A empresa que eu vou trabalhar tem que prestar algum bem para a comunidade, senão eu não quero. Então, esse é o maior nível, vamos dizer assim, do desenvolvimento psicológico humano, tá? Então, quando a gente atende todas essas necessidades, teoricamente, né, necessidades de todos esses níveis, a gente gera bem-estar nas pessoas. Por quê? Porque elas sentem que as suas necessidades estão sendo vistas e ouvidas dentro da empresa, né? Por isso que eu gosto aí desse modelo, fica muito prático, inclusive para a gente montar pesquisa, se a gente quiser, porque a gente vai passar por questões de todos esses níveis e vai conseguir identificar qual delas que não está sendo satisfeita. Ou, pelo menos, que é mais importante ainda, às vezes eu até tenho essa necessidade atendida, mas as pessoas não têm essa consciência de que aquilo está atendido. Muito Eu acho que bom. é mais ou menos por aí. Não, muito bom isso daí, e me parece que é um grande direcionador para essa discussão, né? Quer dizer, não foge muito do achismo, né? Simplesmente você começa a ter uma visão mais clara de quais são os pontos realmente relevantes dentro dessa conversa.
tá? E O aí, Instituto fez só complementando, o claro. Instituto fez um assessment de bem-estar justamente baseado nessa pirâmide aí de necessidades, é bem interessante. E baseado em todos esses tópicos aí que foram citados, as necessidades que foram citadas, como os gestores de área ou de equipes podem trabalhar a base de sustentação disso? Pode colocar o último slide, Thomas, por favor. Eu acho que, como a gente falou anteriormente, né, a liderança é o fio condutor. Acho que os líderes são o exemplo, o comprometimento da liderança, não só em termos de, ele é fundamental, não só em termos de se posicionar de maneira clara, né, como no exemplo que você comentou do individual. Se eu tenho vários indivíduos percebendo problemas, eles têm que ter um posicionamento claro e levar isso para alguém que os ajude a resolver essas questões dentro da empresa. Mas também em relação à criação e implementação das ações que vão gerar a mudança desejada, né? Eu diria que a liderança, os líderes são os embaixadores aí da mudança, né? E eu acredito que como que o líder pode fazer isso? Se ele tiver nos relatórios gerenciais deles mensurações, analytics, que tenham constantemente ou alimentando de como as pessoas estão, ele inclusive consegue ser preventivo e não reativo, né? Então, acho que o papel da liderança, inclusive, é de pedir isso. Olha, eu quero ter relatórios, eu quero ter números que me ajudem a entender como é que está meu grupo. Hoje a gente sabe, quem trabalha em recursos humanos, que os gestores recebem milhares de relatórios. Relatórios de absenteísmo, relatórios de licença, relatório de avaliação de desempenho, de vaga em aberto, de vaga preenchida, de custo de treinamento. Por que não colocar também dados de bem-estar nesses relatórios para que os líderes possam atuar, né? E aí eles devem não só implementar as ações, mas, como eu falei, serem os impulsionadores e os geradores dos comportamentos esperados para gerar as mudanças nos processos, as mudanças nas relações e nas ideias das pessoas. E por que eu coloquei esse desenho? Porque eles também fortalecem e disseminam os valores da cultura organizacional. Então, assim, eu acho que o bem-estar, eu não sei quem é maior ou quem é menor, tá? Eu coloquei as bolinhas, uma menor, uma maior, mas é só para mostrar que está tudo junto e misturado, tá? Mas, assim, o líder que tem essa visão e que atua tanto em termos de comportamento do dia a dia, baseado nos valores da cultura daquela organização, ele pode gerar bem-estar, sim. Porque eu nunca vi nenhuma empresa pregar na parede valor negativo. Você já viu isso? Você também já trabalhou muitos anos, eu imagino que você nunca viu alguém colocar, os valores são sempre positivos, os valores da empresa nunca são negativos, ninguém coloca lá na parede que está lá para ter péssimas relações ou falta de ética, muito pelo contrário, né? As pessoas colocam comprometimento, excelência, ética, respeito, todos esses são os valores positivos. E se o líder disseminar comportamentos que revelem esses valores, com certeza ele vai gerar bem-estar. Obviamente, de novo, eu não estou falando que é só ele, né? É o conjunto do todo. Todas as pessoas têm que fazer o seu papel. A partir do momento que toda a organização conhece os seus problemas, a gente conhece os nossos problemas, analisamos o que deve ser feito, temos a real intenção de mudar, é só criar os projetos para a mudança acontecer. Muito bom. Obrigada, E, Thomas. assim, no momento anterior, tá? A gente falou, aliás, foi uma pesquisa anterior, a gente teve como resposta que 100% das pessoas diziam que existiam ações dos gestores em relação a isso, mas em intensidades diferentes, tá? Vamos trazer isso daí para a próxima pesquisa, mas tendo em mente essa resposta anterior, que é a pesquisa 4, Thomas, por favor,
em que a pergunta é: qual o efeito das ações ligadas ao bem-estar na sua empresa? E aí nós temos aí, novamente, as opções possíveis aí para vocês considerarem. Gente, eu estou começando a achar que o grupo combinou que um responde por todos, né? Porque Se a gente tivesse presencial, eu ia dizer que colaram, né? eu acho que sim, viu? E existiu um líder muito forte nesse processo na Decola, né? Mas, enfim, então a resposta é que existem áreas onde os colaboradores sentem conforto, e aí eu não lembro exatamente como termina a questão, tá? Mas, novamente, com 100%. A única coisa que sou obrigado a reconhecer é que ela tem uma certa coerência com o 100% da resposta anterior, tá? Que Verdade. existe uma prática em relação a isso daí. Mas, enfim, está aí feita a consideração. E aí vem uma última pergunta para a gente fechar esse ciclo todo aí, tá? Que quais são os benefícios para as pessoas e para as empresas em se preocupar com o bem-estar? Tá? Eu vou aqui, Pedro, de novo entrar em números, né? Porque contra números não há argumentos. Então, Claro. assim, as pesquisas aí de várias empresas que a gente tem visto, inclusive do próprio instituto aí do Barrett, mostram que as empresas que realmente se preocupam e implementam ações de bem-estar têm 6% a mais de engajamento, 125 menos profissionais com burnout ou doenças psicológicas e 32% menos de possibilidades de desligamento, né? Também que as empresas que priorizam o bem-estar e valorizam a marca. Então, você trabalhar essa questão de bem-estar, um vai falando para o outro, e quando você tem lá aquela famosa employer branding, né? Você acaba tendo uma boa avaliação nessas pesquisas tipo Great Place to Work, as empresas são valorizadas por isso. A Você S.A. recentemente trouxe uma amostra disso, e você atrai mais pessoas para trabalhar na sua empresa. Além do que, obviamente, você aumenta em muito mais de 30% aí a produtividade dos colaboradores, porque as pessoas se sentem felizes e satisfeitas em trabalhar naquele lugar, né? Então, eu acho que fazer investimento para melhorar a saúde e o bem-estar não é fácil. Como eu falei, algumas coisas precisam de investimento, sim, né? As relações não, ter relações saudáveis, relações de respeito, ouvir e admitir opiniões diferentes dentro da empresa, nada disso tem custo, mas algumas ações têm custo, né? Melhorar pacote de benefícios, ter ações para a saúde física tem, desenvolver lideranças mais conscientes tem, enfim. Então, fazer investimento não é fácil, e frequentemente, ou com certeza, exige muita disciplina e muito comprometimento, mas as empresas que realmente criam essa trajetória melhoram sim a performance e a produtividade e, consequentemente, geram indivíduos, famílias, grupos e sociedades que tendem a prosperar. Eu realmente acredito nisso. Muito bom. Assim, a gente está num processo agora de finalização, inclusive passou um pouquinho do tempo, mas foi muito pouca coisa, então a gente está dentro ainda daquilo que é aceitável. E, assim, o que eu percebo que não teve nenhuma pergunta, tá? Então, eu faço convite a vocês que participaram do nosso webinar, se vocês refletirem sobre tudo aquilo que foi dito e perceberem que ficou alguma dúvida, por favor, façam a pergunta no Fale Conosco do site do Hub da Gestão,
que é acessado através do www.hubdagestão.com.br. E eu vou ter o prazer de encaminhar isso aí para a Lúcia e a gente se compromete de jogar no site a resposta que foi solicitada, tá? Agradeço aí muito a participação de todos. Não esqueçam, por favor, de preencher a pesquisa de satisfação, que é muito importante para a gente. Nos sigam aí dentro do nosso site, dentro das mídias sociais que a gente está presente. E eu gostaria de pedir agora, para o encerramento, que a Lúcia faça as considerações finais do nosso webinar de hoje. Bom, primeiro eu queria mais uma vez, Pedro, te agradecer pela oportunidade, né, de falar de temas tão importantes, fazer parte aí desse seleto grupo de palestrantes aqui do Hub, né? E falar sobre pessoas é sempre muito empolgante. Eu sei que a gente poderia ficar aqui mais uma hora, mas não sei quanto tempo falando disso, né? Discutindo, mas enfim, eu acho que a gente vem progredindo, não sei se a palavra é progredindo, mas a gente vem evoluindo enquanto seres humanos e olhando para as pessoas dentro das organizações como humanos, que eu acho que sempre fomos, mas por conta de toda aquela questão da era industrial, né, a gente às vezes era meio visto como robôs de obedecer, comando e controle, e isso vem sendo muito mudado nos últimos tempos. Eu acho que a gente tem ganhado muito com esse olhar mais humano. Precisamos tomar cuidado, sim, em não generalizar e não infantilizar, na verdade, essas questões do humano, né? Porque às vezes também, como gestores, a gente tende muitas vezes a infantilizar um pouco, né, essas questões. Mas eu acho que é uma questão muito séria, muito prática, que dá para a gente trabalhar nas empresas e realmente sem investir grande capital, né? Eu acho que trabalhar bem-estar, como eu falei agora no final, eu acho que gera prosperidade para o indivíduo e para as organizações. Mais uma vez Muito aí, bom. obrigada, viu? Eu que tenho que agradecer. Thomas, eu só gostaria de pedir para você deixar o QR Code da pesquisa de satisfação por mais um minuto na tela, para as pessoas poderem acessar e fazer o que precisa ser feito. E a você, Lúcia, eu só gostaria de dizer uma coisa: você não tem que agradecer o Hub da Gestão. O Hub da Gestão que tem que agradecer a você e se sente honrado de ter a tua presença, mostrando todo o teu nível de conhecimento, a clareza de exposição e o conteúdo que você traz para assuntos que são tão relevantes para os gestores de empresas, para os sócios de empresas, principalmente médias empresas, que é o nosso propósito principal do Hub da Gestão. Muito obrigado por mais uma participação tua. E, assim, o único risco que você corre de ser convidado mais N vezes, tá? Então, Com certeza, eu muito agradeço. Vou obrigado, tá? botar. Obrigada a você. Legal. E a Obrigada, todos gente. vocês que estiveram conosco aí ao longo do webinar, eu tenho só que agradecer também por nos prestigiarem agora nesse início de 2023 e espero que seja contínuo ao longo do ano. Muito obrigado a todos e até o próximo webinar. Um abraço grande. Até Tchau. mais. Obrigado, Tchau. Lúcia. Obrigado, Thomas, Tchau, pelo apoio, obrigada. tá? Tchau, tchau.